A gente vai estar, né, nesse momento agora. Eu vou trazer para vocês mais da palavra, mais para dentro do que vocês pediram, que é como a gente poder proteger, basicamente, o nosso emocional em tempos tão difíceis. Vocês estão percebendo como nós estamos vivendo um tempo difícil? E aí nós temos um Deus grande, poderoso, que se importa com cada área da vida de cada uma de nós. Eu orava aqui e pedia a Deus: Senhor, vem visitando cada irmã aqui, preparando o coração, porque o Senhor sabe as histórias e as lutas de cada uma de nós. Não é verdade? Então nós não precisamos ser Mulher Maravilha. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, a Bíblia diz, né? Mas no mundo nós temos aflições. Nós estamos precisando cada vez mais ter palavras como essa, que a igreja se preocupe em trazer para as mulheres alguma coisa da parte do Senhor, mas que também atinja o nosso emocional, porque tem sido bombardeado. Então, meninas, vamos pegar aí Filipenses 4, para quem já vive na palavra, lendo a palavra, vai dizer: Josi, eu conheço essa palavra aqui. Eu também conheço. Mas eu digo a vocês hoje, eu pensei 4 textos para trabalhar com vocês hoje, mas Deus me fazia o tempo todo voltar para Filipenses 4. Então vamos para Filipenses 4. Eu pensei em Salmo 34, eu pensei em Jeremias, em Eclesiastes 3, mas Deus fazia Filipenses 4. Então vamos, Filipenses 4, do 4 ao 9. Vamos lá, meninos? Vamos ficar de pé um pouquinho aí. Vamos ler juntas. Todas nós vamos ler juntas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, mais forte, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Meninas, essa palavra aqui, nós já conhecemos muito. Nós vamos pensar nela, quando Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Pode sentar, igreja. Quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. E eu queria falar hoje sobre alguns ladrões dessa nossa alegria, tá? Porque muitas vezes nós temos uma luta interna de dizer, mas Josi, eu sou crente, eu creio nessa palavra, mas às vezes eu amanheço alguns dias eu não estou alegre. Isso pode ou não pode acontecer com qualquer uma de nós, né? É como se a nossa alegria fosse roubada. E olha, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Quer dizer sempre, porque essa alegria, Paulo sabia que de tempos em tempos ia diminuir. E ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, como se Paulo soubesse que tanto para os filipenses como para nós, isso ia ser uma luta constante. Outra vez digo, né? Sempre. Aí ele diz,
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, é como se ele estivesse querendo dizer nesse texto assim: nunca pense que o Senhor está longe de você, porque Ele não está, Ele está perto. Ele está perto. Então ele diz assim: aguenta, tenha moderação, não se desespera, não perde a cabeça, não se joga, sabe, no desespero, porque perto está o Senhor. A mesma palavra para Filipenses, ele está dizendo para nós hoje à noite. Perto está o Senhor. É o mesmo Deus dos Filipenses, é o mesmo Deus que nós cremos, do ontem, do hoje e do eternamente. Aí ele diz mais: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Quando muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, Josi, ansiedade, o que é? A gente vai falar sobre isso, porque é um dos ladrões dessa nossa alegria, é a ansiedade. E aí muitas vezes a gente diz assim: ah, mas ansiedade é uma coisa que a psicologia e a psiquiatria criou. Não, não é. Não é um tema da modernidade. Só que nós estamos sendo mais assolados por ela. Percebem? Mas olha, se você for ver, desde o Sermão do Monte, Jesus falava: não andeis ansiosos, olha os lírios do campo, olha as aves no céu, né? Não andeis ansiosos, basta a cada dia seu próprio mal. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Foi Jesus quem falou de ansiedade, né? E se a gente for ver lá em Pedro 3:7 diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade e eu cuidarei de vós. A gente vai ver aqui Paulo escrevendo aos Filipenses e ele diz: não andeis ansiosos. Ou seja, ter alguns momentos de ansiedade, Paulo está tentando nos mostrar, é natural do ser humano. O problema é andar ansioso, é viver ansioso. Tá, gente? Então não se culpe se na nossa natureza a gente se preocupar muito, a gente perder às vezes o sono e a gente estiver assim, sofrendo por antecipação, porque isso é natural. Se não fosse, a Bíblia não trazia tantas vezes. Aí ele continua dizendo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, ele diz: não andeis ansiosos. Mas ele diz: o remédio para isso é estar em oração. E ainda continua sendo o melhor ansiolítico. Você pode ver quando a gente está assim, com aquela apreensão, aquela angústia, medo que alguma coisa dê errado, medo de perder alguém ou alguma coisa. Quando a gente está com aquele sentimento assim de uma pata de elefante no peito, um aperto, a vontade de chorar. Quando nós oramos, quando nós colocamos louvor, e a gente consegue, né, chorar às vezes. Quando a gente faz uma descompressão, já perceberam? Parece que o elefante vai tirar a patinha dele. E a gente consegue acalmar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então Paulo lembra aos Filipenses da importância da oração. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aí sim guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nunca foi pecado a gente falar das lutas que vêm na nossa mente. Nunca. Só que por muito tempo a igreja não falava muito, não é verdade? Mas a Bíblia fala. A Bíblia fala que guardar também a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele ainda diz aos Filipenses em que eles devem pensar. E ele diz: finalmente, irmãos, olha, Paulo não era coach. Paulo não era coach. Mas ele deu as dicas, né? Que nenhum coach, nenhum profissional em saúde mental seriam tão precisos quanto Paulo disse claramente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
E isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Ele dá conselhos. Como é que essa paz vai guardar a vossa mente e o vosso coração? Guardando o que vocês pensam. Cuidado se a gente está usando muito álcool em gel, né? Peguei ela no flagra agora, no álcool em gel. Não adianta a gente estar cuidando tanto de álcool em gel, lavando a louça com tanto detergente, se a gente não filtrar o que entra na nossa mente. É o que Paulo está dizendo. Então ele diz, cuidado com o que entra na vossa mente. Deixa de pensar no que pode dar errado. No que é amável, no que há virtude, no que há louvor, no que é puro. Nisso pensai. E aí ele vai concluindo dizendo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso seja o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo diz, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Meninas, olha, eu garanto a vocês, é verdade, eu passei, olha, por vários textos, eu pensava, 2 Coríntios 3, Jeremias, prometo a vocês, mas Deus mandou que eu falasse para vocês, mais uma vez, em Filipenses. Esse é o desejo de Deus para essa noite hoje. É Deus preocupado com o que anda ocupando os nossos pensamentos. E Ele querendo dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E Ele quer dizer para nós que esse Deus de paz será conosco. E aí, a gente vai falar hoje como a gente pode guardar nossos pensamentos. Tá bom? Entenderam a palavra de Deus para nós hoje? Guarda, meninas, guarda o pensamento de vocês, porque eu quero dar uma paz que excede todo o entendimento, e eu quero dar essa paz desse Deus que é com você na hora daquela luta, lá na sua casa. Na hora que você pensa que você não é tão importante, ou que você não é tão abençoada, naquela hora, Deus está querendo dizer, a paz desse Deus é convosco. Agora, busca esse Deus. Na hora do vexame, ele diz aqui, ora com ações de graças. E Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, vamos ver agora, como é que a gente pode se proteger desses ladrões que assolam a nossa mente? Porque Deus está mandando hoje a gente guardá-la. Então, vamos pensar aqui. Primeira sugestão. Não existe boa saúde mental sem boa administração do tempo. Pode perceber, quando nós fazemos tudo nas pressas, com aquela sensação que a gente está sempre atrasadas, que a gente está com aquela sensação assim que o tempo devia ter 48 horas, pode ter certeza que isso causa estresse. Causa ou não causa? A gente sempre acha que está chegando atrasado, né? Até assim, a gente vai chegando num canto, acaba de tomar banho, já está suada. Ou seja, quando você perceber isso, é porque a administração do tempo está roubando a sua paz. E aí, se a gente pensar bem, não existe boa saúde geral também sem boa administração do tempo. Não existe tempo com Deus de qualidade sem boa administração do tempo. Então, primeira coisa que Deus diz hoje, e se a gente for ver em Eclesiastes 3, que era o que eu pensava, eu meditava um e outro, é que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. E sabe o que me chama a atenção, que me salta os olhos nesse texto de Eclesiastes? Quando ele fala assim, há tempo de nascer, tempo de morrer, né? A gente já sabe, mas quando ele diz assim, há tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. Sabe o que é que eu penso? Porque juntar pedras é um negócio meio sem sentido. Vocês não acham, não? A gente sair juntando pedras pelo meio da rua. Está fazendo o quê? Estou juntando pedras. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Eu estou juntando pedras. É estranho. No mínimo alguém vai dizer.
Não tá, a irmã não está muito bem da cabeça, né? Juntando pedras. Mas também, Deus me fala que esse tempo de juntar pedras é tempo de paciência. Tem problemas na nossa vida que a gente não precisa pensar muito, porque Deus já está pensando por nós. Eu queria que vocês fizessem agora comigo uma análise bem rápida na sua vida. Cada uma vai fazer um exercício. Pense num problema bem carregado, bem grande, que já passou na sua vida. Assim, um que você achou que não tinha solução, que você não ia sair dele. Pense num bem grande e levanta a mão. Quem já passou por um desse que foi resolvido de um jeito ou de outro? Não, vamos, irmã, tenha coragem. Pensa em um problema bem carregado, que de um jeito ou de outro você passou por ele. Quase todo mundo já passou por um bem carregado. Pois o bem carregado de hoje, daqui a alguns anos, a gente vai estar levantando a mão. E a gente vai estar dizendo, Deus resolveu também de um jeito ou de outro. Deus também vai resolver o que você e eu estamos passando hoje. Só que não adianta a gente pensar tanto no problema, porque já tem Deus pensando. E o que mais desgasta, o que mais gera ansiedade, depressão, síndrome de burnout, o que mais causa hoje estresse, é a gente pensar demais naquilo que não temos controle. E o que é ansiedade do ponto de vista clínico? A gente tem uma ansiedade adaptativa, que é uma ansiedade que todas nós temos. Para a gente resolver algum problema na nossa vida, nós às vezes temos que ter uma pulsão de vida, um impulso. Isso é uma ansiedade adaptativa. Aquela pessoa apática, que não se preocupa com nada, que não administra o tempo, deixa o tempo correr. Sinceramente, não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que a gente tenha energia, que a gente tenha energia de vida. Não é essa energia que o povo fala aí fora, não. É energia assim para a gente plantar e colher, sabe? Aquela assim da gente viver por um propósito, uma vida com propósito. Isso sim, a gente tem que ter energia que vem do Espírito Santo. Agora, meninas, o grande problema da ansiedade é quando ela não é adaptativa, vira transtorno. E é um grande ladrão da nossa paz. O que é ansiedade? Sofrimento por antecipação. A sensação de querer ter uma situação sob controle quando não depende de nós. Ser muito perfeccionista. Quem é aqui? Eita, tem gente aqui que altamente se identificou. Se cobra demais. Quem é muito perfeccionista, que se cobra muito de si e cobra até dos outros. Já perceberam? Quem se cobra muito, cobra dos outros. Eu faria isso, por que fulano não faz? Tão simples, né? A gente sofre, quem tem ansiedade, porque o problema nem chegou, a gente já está na porta de casa esperando por ele. Nesses anos de consultório, sabe o que é que eu sempre pergunto a quem é bem ansioso? Mas não tem ninguém aqui com essa ansiedade não, viu? Só lá fora. Eu pergunto assim, me diga, quantas vezes na sua vida você pensou que um problema e não ia conseguir resolver e você passou por ele de boa? A maioria dá uma risada e faz quase sempre. Quase sempre. Eu espero um problema bem complicado e aí passo por ele, foi tudo de boa. Resolveu, deu certo. Mas aí antes disso, um dia, 2, 3, uma semana sofrendo, pensando, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito daquele jeito, eu podia ter feito melhor. O que é que vão pensar de mim? Ninguém aqui nunca pensou isso, não, né? Não, só dessa porta para fora. Aqui, né? Todo espiritual. Ai, meninas, só que não. Nós estamos no mundo, né? Nós somos sujeitas. Nós temos esse ladrão da nossa paz.
E sabe uma coisa que eu li nesses dias, assim, um texto maravilhoso no meu devocional. Esse texto, ele veio, interessante, eu mexi aqui, abri sem nem fazer esforço. Meninas, esse texto é tão fantástico para a gente ver que tudo está no controle de Deus. Aquele problema bem carregado que Deus resolveu, estava no controle de Deus. Estava ou não estava? Não estava no meu nem no seu. E olha que versículo maravilhoso. Gente, eu li isso de manhã. Eu fiquei assim, como quem sonha. Eu dei muitas graças a Deus por esse texto. Lá em 2 Coríntios, Paulo diz, no 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar, não é nem de fazer, é de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Esse texto não é maravilhoso, não? Saber que nós cremos e dependemos de um Deus onipotente. Um Deus que está dizendo para mim e para você: relaxa, descansa em mim, espere em mim. Sabe por quê? Porque é por Cristo que temos essa confiança. E Paulo disse, olha só meninas, olha só. Quando ele diz aqui, e é por intermédio de Cristo, não por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. E aí ele conclui e diz, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, nem pensar depende de mim nem de você. O que eu estou falando aqui e que eu estou pensando não depende de mim. Porque bastava Deus me dar uma crise de garganta, não saía uma palavra e eu não podia subir aqui. Eu só estou aqui falando isso aqui e você recebendo, porque Ele está aqui. Eu não estou vendo, você não está vendo, mas Ele está aqui. E Ele está dizendo, meninas, até para vocês pensarem, depende é de mim, não é de você. Então o seu problema não depende de você, depende de mim. Porque a sua suficiência vem de mim. Nem pensar nós podemos, se Deus não permitir, meninas. A gente pode ter um aneurisma, né? E podemos perder a nossa vida, como eu perdi uma grande colega, uma grande amiga. Basta isso, para a gente perder a nossa vida. Então, o que nós queremos é controlar situações. E aí é um dos grandes ladrões que eu quero falar hoje. A ansiedade, ela passa a causar transtorno, ela pode virar um transtorno do pânico, um TAG, um TOC, um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ela pode virar uma fobia. Se nós não vigiarmos, porque ela pode sair da adaptativa e virar um transtorno e trazer sintomas físicos, emocionais, psíquicos. Tem pessoas perturbadíssimas por ansiedade. Nós vimos, agora nas Olimpíadas, nós vimos a ginasta Simone Biles, simplesmente quando ela disse, eu estou saindo da competição, porque vou cuidar da saúde mental, porque ela estava com transtorno do pânico. Ninguém julgou mal, todo mundo aplaudiu a iniciativa dela. É como se a gente se identificasse com ela, né? E dissesse, tudo bem, você tem direito. E ela abriu o jogo, que tinha sofrido muito abuso sexual de treinadores ao longo da vida. E quando ela abriu isso, chegou naquele momento, a pressão, a expectativa em cima dela, ela começou a ter síndrome do pânico e abandonou as Olimpíadas, voltou para casa. Ninguém julgou ela mal. Então, qualquer um de nós, às vezes por problemas até, ou que a gente passou, né, na infância ou na adolescência, nós mesmo nos convertendo, nós podemos trazer como se fossem cicatrizes no nosso emocional. Quer um exemplo da ansiedade? Famílias que às vezes até não percebiam muito bem o risco que você pode causar numa criança. Por exemplo,
do tipo assim, que eu vou trazer para vocês realidades mais práticas que eu tenho visto. Pais que trocavam muito de emprego, ou que eram irresponsáveis financeiramente, viviam mudando de casa em casa, porque tinha problemas, né, com aluguel. Eu já vi pessoas assim que escutavam muito da família: cuidado, economize, porque se a gente perder, porque se faltar, a gente pode perder tudo. E sabe o que acontece? Muitas vezes aquela criança vai ficando insegura e vai ficando com medo de perder tudo e se torna um adulto com aquela marca. Ele pode se tornar um adulto avarento. Ele pode ter grandes problemas porque ele vai sempre ter insegurança. Tudo está bem, mas ele acha, mas a qualquer momento pode dar tudo errado. A qualquer momento eu posso perder. E se eu perder? Quando a gente vai rastreando, isso vem lá dessa família, insegura, passava o tempo todo medos que a criança vai absorvendo. Na fase adulta, ela pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Mães, por exemplo, com excesso de higiene. A criança absorve aquilo como se fosse algo a ser repetido. Para vocês terem ideia, quanto a ansiedade é um ladrão da nossa paz. Eu tinha uma paciente, aliás, numa palestra num posto de saúde, que eu trabalho com essa área de saúde mental, para profissionais da saúde, aqui do município, a gente falando sobre proteção no Setembro Amarelo, sobre proteger de depressão, ansiedade. Aí tinha uma funcionária desse posto de saúde e ela disse, sabe o quê? Ela disse: Josi, eu só durmo quando eu lavo a louça e todos os dias eu só fico em paz quando eu lavo os banheiros e eu tenho que lavar todo dia os lençóis que a gente dormiu um dia anterior. E eu todos os dias, gente, diante de Deus, eu não iria criar uma historinha aqui, né, na igreja. Quando ela disse isso, os colegas lá não sabiam que ela tinha isso. E, pasmem, ela era uma funcionária que chegava no posto 6h30, todos os dias. Ou seja, ela dormia muito pouco, já fazia uso de psicotrópico há muito tempo, porque ela não conseguia, olha como a ansiedade roubava a paz, não conseguia dormir se ela não fizesse esse ritual, lavar tudo, passar pano e ainda lavar o lençol que foi usado na noite anterior. Aí ela trocava os lençóis, aí ela conseguia dormir. Quando nós falamos, quando a gente conversou, eu disse: isso que você tem é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Esse pensamento intrusivo domina a sua mente. Aí você pensa, sente e age como se só pudesse dormir quando fizesse todo o ritual. Você pode dormir sem lavar esses lençóis a partir de hoje. Vai ser difícil. Você vai sentir um desconforto, mas você vai passar uma noite, 2, 3. Enquanto você não fizer esse enfrentamento, você vai fazer isso o resto da sua vida. Ou você enfrenta, ou esse problema enfrenta você para o resto da vida. Queridas, a gente pensa que não. Outro exemplo que me veio à cabeça agora, era uma pessoa me dizia que ela tinha uma pessoa que fazia faxina 2 dias na semana. Mas todo sábado ela tinha que lavar os banheiros e ela usava escova de dente para lavar os cantinhos do banheiro, porque ela achava que a menina não lavava e ela tinha que lavar. Então ela ficava de joelho, todo sábado ela não saía porque ela terminava exausta e ela tinha que lavar os banheiros. Dessa forma, todo o banheiro com escova de dente. Parece engraçado. Parece engraçado. Agora isso é um grande ladrão da nossa paz. Já pensou? A mente dessa pessoa não está guardada em Cristo Jesus. Está nela mesma. Percebe? A ansiedade faz isso. Não nos faz entender que a nossa suficiência vem de Cristo. A minha suficiência vem de mim. Então eu tenho que ter o controle das minhas finanças, porque senão acaba. Eu tenho que limpar as bactérias, porque senão as bactérias me atacam. Eu tenho que ter o controle para eu não adoecer.
Eu tenho que controlar tudo na minha casa para não ter uma doença nos meus filhos. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Todo problema que a gente tiver que passar na nossa vida, vamos passar. Mas vamos passar em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Porque nós estamos no mundo. Vamos relaxar. Vamos entregar o comando da nau na mão do Todo-Poderoso hoje. Amém? Você lembrou de um problema carregado que você está atravessando hoje, você vai entregar esse problema a Jesus hoje, agora. Aí, bem caladinho onde você está, você vai dizer assim: que besteira, eu não consigo controlar, Senhor, é teu, somente teu, todo cuidado, e o meu trabalho é descansar em ti. As meninas, depois do louvor maravilhoso, conhece esse louvor, não conhece? Vamos cantar. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. Diga agora para Deus: é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho e o seu? E o meu trabalho é descansar em ti. Olha que moleza. Olha o nosso trabalho. Descansar nele. Esperar nele. Confiar nele. É esse. Se você ler o Salmo 34, você vai ver que o salmista vai dizer, né? Entrega, confia, descansa e espera nele. E o teu trabalho é descansar nele. O meu trabalho na vida é descansar nele. Tudo mais ele fará. Sai dessa porta hoje, confiada, confiante, que o seu problema é mais importante para ele do que para você, com certeza. O meu problema é mais importante para ele do que para mim, com certeza. Meninas, entenderam que a ansiedade é um grande ladrão dessa paz? Entenderam? Vamos lá agora, vamos para outro excesso, outro ladrão da nossa paz, que ativa vários gatilhos. É uma alma angustiada. Vocês conhecem pessoas que parecem uma mala sem alça, pesada? Agora eu pergunto, vocês conhecem pessoas que parecem uma mala de rodinha, leve? Vocês conhecem? Você gosta mais de estar perto de quem parece mala sem alça ou mala de rodinha? Fala sério. Todo mundo gosta de estar perto de uma mala de rodinha, não é? Pois Deus está querendo dizer para mim e para você hoje que a mão de Deus nos alegra, que a destra de Deus há alegria sem fim. Vocês lembram no Salmo que a destra de Deus, a mão de Deus tem alegrias eternas, perpétuas. Não existe alegria, queridas, verdadeira nesse mundo. A gente pode até assistir uma comédia, né? A gente compra até uma entrada do cinema para dar risada. Saiu de lá, acabou a risada. Porque aquela alegria foi comprada. Foram alguns minutos. Mas a alegria que excede todo entendimento é aquela que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Porque às vezes a gente está num problema daquele assim, carregado. Aí alguém diz assim: eu não sei como é que consegue estar bem passando por um problema desse. Na adolescência, eu era de uma igreja e nós tínhamos um líder de louvor, nós tínhamos um coral, Nova Canção. E ele era assim, bem dedicado, gostava muito do grupo Logos, dedicado aos filhos, à esposa, um exemplo. E aí, a vida dele era dedicar-se à obra de Deus e à família. Gente, roubaram o Fusquinha dele. Há muitos anos atrás, perto do Senac, ali na Manuel Tavares.
E quando levaram o fusquinha dele, que era a obra do Senhor, para onde a gente ia, ele levava aqueles adolescentes, enchia aquele carro. Nós fazíamos evangelismo em hospital, no Açude Novo. A gente tinha um trabalho assim, muito, né, muito ativo. Ele enchia aquele carro, na hora todo mundo sofreu junto com ele. Mas uma coisa eu digo a vocês, nunca vi João deixar de ir para a igreja porque roubaram o fusquinha dele. Se ele já era dedicado à obra do Senhor, ele parece que ficou mais dedicado ainda. E eu era adolescente e aquilo nunca me saiu da cabeça. Ainda que a gente perca tudo, nós temos que ter um espírito alegre. Ainda que o inimigo tente roubar de nós algo precioso, mas ele não rouba a nossa alegria. Ele não rouba a nossa fé. A gente pode perder tudo. Desculpa. E na vida nós perdemos mesmo muita coisa. Mas nós não devemos perder duas coisas. A fé e nós de nós mesmos. O que eu sou, o que eu aprendi, o que é o certo, o que é o errado. A gente não negociar a nossa fé e nossos princípios. Dá muito trabalho achar de volta a fé e nós de nós mesmos. Tem gente aí que está se perdendo de si mesmo para as redes sociais, se perdendo de si mesmo para um relacionamento abusivo, fazendo de tudo, negociando até a fé para ter uma pessoa. Deus não quer que a gente se diminua para caber no coração de ninguém. Deus não quer que a gente se diminua para caber nos padrões sociais do mundo lá fora. Nunca vamos ser suficientes. A gente nunca vai achar que somos tão boas, tão competentes, tão bonitas, tão eficientes, porque o mundo sempre vai apresentar alguém melhor do que nós. E Deus está querendo dizer aqui: você é menina dos meus olhos. Você não tem que se diminuir para caber em canto nenhum. Guarde a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nas mãos do Senhor, à destra do Senhor, há alegria sem fim. Não quer dizer que a gente não passe por problemas. João passou pela perda do fusquinha dele. Claro que é difícil. Mas, queridos, não deixe que esse ladrão entre na sua vida e roube a sua alegria. Sempre que você estiver triste, amargurada, vendo muitos aspectos negativos da vida, vendo muitos aspectos negativos no outro, você peça a alegria do Senhor. Ore por alegria. Ore, peça alegria. Senhor, preciso da tua alegria. Estou sentindo falta da tua alegria. E o Senhor vai dar, liberalmente, porque a alegria do Senhor é nossa força. Meninos, meninas, vamos lá para outro ladrão da nossa paz. Qual é o primeiro? O segundo, depressão, angústia, né? Viver com o espírito angustiado. E aí quem vive muito angustiado, sabe o que acontece geralmente? Está se comparando. Está se comparando. Nunca compare-se a ninguém, nem a vida do outro. Porque Deus tem um plano para cada criatura. Se eu estou passando, você passa por lutas, se a gente não tem tudo, é porque Deus tem um plano naquilo que nos falta. Aliás, foi aquilo que nos faltou que fez de nós a pessoa que somos hoje. Não foi aquilo que nos sobrou, foi o que nos faltou. Muitas vezes é o que nos falta que faz a gente recorrer aos braços de Cristo. Porque se a gente tivesse tudo, talvez a gente nem tivesse aqui. Já pensou sobre isso? Porque o ser humano, ele se acha tão suficiente, ele se engana com tão pouco, que se ele tivesse tudo, socialmente, fisicamente, emocionalmente, economicamente, ele não acharia que precisaria de Deus.
Então, sempre lembre disso. Quando estiver faltando alguma coisa na sua vida, você diga, opa, tudo pode faltar, mas a alegria do Senhor vai ser a minha força. Vou orar por ela. Amém? Outro grande excesso na nossa vida que vira um grande ladrão também é o estresse, a ansiedade, a depressão. Agora vamos falar do estresse. Ansiedade é excesso de futuro, né? A depressão às vezes é excesso de passado, marcas do passado, culpas, ressentimentos. E o que é o estresse? A síndrome de burnout, o que a gente chamava antes de estafa. O que é isso? Que esgotamento é esse? Agendas superlotadas. Não precisamos ser uma alta executiva para estar com agendas lotadas. Às vezes não precisa nem de uma agenda de papel, que quase não existe hoje. Sabe onde é que essa agenda está? Aqui. Eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês para ver se vocês também estão com a agenda lotada igual a mim. Vocês já passaram por algum momento assim que no dia não tem nada para fazer? Aí você faz, claro que deve ter, eu só posso estar esquecendo. Mas que tem alguma coisa para eu fazer? Tem. Deixa eu ver o que tem mesmo para eu fazer. Alguém também é assim? Vez em quando eu me pego assim, nessa neura. Não, deve ter alguma coisa. É porque eu não estou me lembrando. Deixa eu me lembrar. Hoje eu estou de boa, sem fazer nada. Está errado. Pois é. Queridas, esse excesso de agenda, a gente tem que estar no piloto automático, né? Sempre fazendo um pouquinho mais. Tem nos causado um desgaste físico. Às vezes, quando a gente vai dormir, a gente já está tão exausta que nem dorme, porque o corpo está cansado, mas a cabeça não para. Já passaram por isso? Já, né? Vocês estão se identificando. Ainda bem, meu Deus, que não só sou eu. Não estou sozinha. E sabe, isso tem nome. SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Vocês sabem, né? A cabeça não para e o corpo dizendo, eu estou cansado. E a cabeça, eu tenho que fazer isso, eu devia ter feito isso. Eu tenho que ligar amanhã, eu tenho que pagar isso aqui. Amanhã é o vencimento. E eu tenho que retornar aquela mensagem. Então, eu nem fiz. Menina, eu falei aquilo. Será que a irmã pensou o que de mim? Menina, olha, eu acho que eu disse alguma besteira. Eita, amanhã eu vou ter que ligar para a irmã mandar uma mensagem. Ninguém faz isso. Só o povo lá fora. Não, né? Queridas, quando nós lemos aqui que Paulo diz, né? Não andeis ansiosos. O que é que ele quer dizer? É exatamente isso. Desliga. Desconecta. Não andeis ansiosos com esse excesso de agenda. Como se a gente não pudesse parar por um tempinho do nada. E às vezes quando a gente para, a gente sente culpa, né? Menina, eu estou aqui sem fazer nada. Ixi, como eu estou vagabunda. Não é não? Porque a gente acha que assim, o tempo todo temos que estar ocupadas. Ei, tem outra coisa atual. E que isso é um ladrão da nossa paz. É o que o outro vai pensar de mim. Sim ou não? Né? Gente, nessa pandemia, foi bem interessante, porque nós que trabalhamos com saúde mental, psiquiatra, psicóloga, a gente trabalhou mais ainda. Eu não aguento a palavra live. Chega da coceira, sabe? Se alguém falar nisso, porque era assim, atendia o dia todo, atendia o dia inteiro, ia para o consultório, atendia online, aí à noite, live. Quando eu percebi, sabe, que eu não estava tendo tempo nem para dormir, que eu tive que tomar medicação para dormir, eu nunca precisei, tive que tomar alguma coisa para dormir, eu acordava cedinho, o que me salvava, isso aí é um protetor da nossa paz, tá? E da nossa saúde mental, é a atividade física. Como eu gostava de correr, eu acordava, eu não dormia bem na pandemia, cuidando do outro, e a cabeça não parava. Então, quando eu acordava, geralmente 5h30, era um reloginho. 5h30, não precisava, eu estava acordada. Botava a roupa e ia correr. E eu corria.
E teve vezes que eu corria até assim, eu digo, meu Deus, que imprudência. Eu moro pertinho do Partage, do shopping. Eu ia sozinha, descia, sozinha, 5h40, eu já estava saindo. Passava a rotatória do Mirante, na entrada da cidade, subia aquela principal, ia correr lá perto do Alphaville, no Cardoso, sozinha. Eu fiz isso 2 vezes. E corria até chegar a 7 quilômetros, cheguei a correr 11, 10,5, correndo, que era para assim, chegar em casa suada, tomar o banho, começar o dia, pelo menos eu endorfinava. Isso ainda faço, faz muito bem. Mas, meninas, o que eu quero dizer para vocês é que esse excesso de preocupação com o que os outros vão pensar é o outro ladrão da nossa paz. É a expectativa do julgamento do outro. Tá? Guarda aí, o 4º ladrão. E aí eu escutava muita gente falando e eu dizia, meu Deus, é verdade. Todos parecem estarem vivendo do mesmo jeito. Era assim, postagens maravilhosas de mulheres. Eu escutei muitas dizer, Josi, eu estou me sentindo culpada. Porque o povo ainda está conseguindo nessa pandemia, os meninos tudo em casa. O povo ainda está jogando jogo de tabuleiro, fazendo comida com os meninos, posta isso nas redes sociais. Eu estou me sentindo péssima. Tem gente aí que está malhando, está cuidando de planta, está jogando jogo de tabuleiro com os meninos, está ensinando tarefa dos meninos, ainda estão trabalhando online e eu não estou conseguindo fazer nem metade. Aí um dia eu não aguentei, sabe? Era uma paciente angustiada, porque ela disse, nem na varanda eu estou conseguindo fazer nenhum agachamento, porque quando eu acordo é menino para dar aula, é um menino num lugar, outro no outro, a internet não pega, eu tenho que deixar um celular no canto, aí corro para desligar o feijão, 4 meses sem a secretária, eu estou ficando doida. Eu disse, não, mulher, estamos juntas. Estamos juntas. Nessa hora eu disse, eu vou abrir um parênteses com você. Eu nunca fiz tanto feijão. Eu tive que dispensar a Maria 4 meses e meio, né? Eu só olhei, eu nunca fiz feijão, mas eu já fiz feijão nessa pandemia. Verde, azul, amarelo, roxo, toda a cor que você imaginar. Então só falta fazer feijão pink aqui em casa. Para quem nunca fazia feijão, mulher, estamos todas. Esse povo que está postando, que está fazendo tudo e ainda está jogando jogo de tabuleiro com meninos, é fake. Gente, tirou um peso que ela deu uma gargalhada e fez, ai, Josi, agora eu estou mais tranquila. Tu também não está conseguindo fazer tudo, não? Eu digo, estou nada, mulher. Quem é que está conseguindo? Cuidado com essas redes sociais. Faz uma faxina. Gasta menos tempo olhando a vida do outro. Nós estamos, isso é fofoca e a gente não percebe que é. A gente está gastando muito tempo com a vida do outro e às vezes a gente não está tendo tempo para fazer um devocional. Há quanto tempo? Qual foi o último livro da Bíblia que eu li? Qual foi o último livro de devocional que eu segui todo dia direitinho? Qual foi o último livro cristão para uma mulher, um livro abençoado que eu me edifiquei? Agora, quando foi a última vez que eu vi o Instagram? Hoje, não foi? Todo mundo viu hoje. Queridas, estamos assoladas porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Estamos sujeitas, todas nós, a gastar tempo com aquilo que não é pão, com aquilo que rouba a nossa paz. E aí o que acontece é que a gente fica olhando a vida do outro e às vezes está gerando, está tirando nossa paz e a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já gastou meia hora, 40 minutos, 1h30. Aí você depois diz assim, foi o que eu fiz de tão importante no dia hoje? Só corri e olhei a vida do outro. Agora, quando você gasta um tempo, que você começa o dia, faz um devocional e passa o dia pensando naquela palavra, encontra uma pessoa, Deus manda dizer aquilo que Ele lhe disse. Você, naquele dia, você diz assim, hoje Deus falou comigo. Hoje o dia valeu a pena. Que dia bom. Não teve nada de espetacular. Só que você entrou na presença do Rei. O espetacular foi porque você deu moral para Deus.
Foi porque você usou menos a rede social. Foi porque você se comparou menos. Aí Deus olhou para você e você olhou para Deus e tiveram um encontro. Você deu like para Deus. É isso que Ele quer de nós. Ele quer os nossos likes. Ele quer o nosso melhor. Ele não quer que a gente se compare, porque nós somos menina dos olhos dele. Porque aquilo que a gente está atravessando, Ele está conosco. Porque nós lemos hoje, perto está o Senhor, lembra? Perto está o Senhor. Então, tudo que é bom, tudo que é amável, nisso devemos pensar. E Deus guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. E nós vamos nos proteger desses ladrões. De quais? Ansiedade, depressão, estresse e expectativa do outro. Se nós nos guardarmos desses ladrões, eu garanto a vocês que a gente vai pensar muito mais em Deus. A gente vai ter menos esgotamento físico e emocional. Nós vamos viver de plano de ação e não de plano de fuga. Muitas de nós estão vivendo hoje não de plano de ação, mas de plano de fuga. É fuga no trabalho, é fuga nas redes sociais, é fuga na expectativa do outro, é fuga às vezes em atividade doméstica. Não para. Então nós temos que ter plano de ação. E sabe qual é a nossa principal ação aqui na terra? Glorificar a Deus. A nossa maior missão nessa terra é todo ser que respira. Respire bem fundo aí. Muita gente hoje está no oxigênio, né? Muita gente hoje agora, infelizmente, está num respirador. Mas nós estamos respirando. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvar ao Senhor, gaste tempo com o Senhor, fale do Senhor, cante para o Senhor, glorifique ao Senhor. Que louvor lindo dessa igreja. Meninas, vocês tocam, cantam, que coisa linda. Eu fiquei aqui olhando assim, meu Deus, que coisa linda. Olha quanto Deus quer que a gente ofereça o nosso melhor. A gente não precisa ser o melhor para esta terra. Aliás, uma coisa que eu disse muito para mim na pandemia, eu vou dizer para vocês. Não precisamos dar conta de tudo e tudo bem. Tá? Outra coisa, não preciso dar o meu melhor quando não estou no meu melhor. Deus não está esperando de nós a nossa melhor performance. Que a gente ofereça um grande desempenho para o povo ver. Deus quer o nosso coração. Deus quer o momento que a gente está sozinha, tomando banho, lavando a louça. Deus quer que a gente naquele momento esteja entregando a Ele o nosso melhor e não para os outros. Porque para os outros a gente nunca vai ser o melhor. Sempre tem alguém melhor do que nós. Não tem? Sempre, graças a Deus. Graças a Deus que ninguém tem tudo. Graças a Deus que ninguém sabe tudo. É bom porque quando a gente se acha, aí Deus vem com a palavra dessa e diz assim, até o seu pensar não vem de você. A sua suficiência de pensar vem de mim. Quem você pensa que é? Relaxe. Eu estou cuidando de tudo. Você não precisa ser o melhor. Não se preocupa com o que o povo acha de você. Lembra lá da palavra de Tiago? Vocês lembram? Ou hei de agradar os homens ou agradar a Deus. Porém, se eu agradar os homens, eu não hei de agradar a Deus. A mesma coisa hoje, queridas. Nunca vamos ser suficiente. E quando a gente se protege desses ladrões, a gente vai se tornar uma mala de rodinha. Quem quer ser uma mala de rodinha? Eu. Com meu 1,49 m, eu preciso ser uma mala de rodinha. Né? Marcar positivamente na nossa casa. As pessoas gostarem de estar com a gente. Sabe? As pessoas chegarem na nossa casa e dizer, aqui tem uma coisa tão boa, nem dá vontade de sair. As amigas, as colegas da igreja procurar a gente, porque a gente tem alguma coisa que acrescenta. Não é bom ser mala de rodinha?
Então a gente vai ser mala sem alça se a gente for dando espaço para os ladrões da nossa paz, da nossa alegria. A gente vai dando espaço para a ansiedade, a gente vai abrindo portas para a angústia e depressão, a gente vai superlotando a agenda, a gente vai dar espaço para o estresse, para a síndrome de burnout, e a gente, com certeza, a gente também vai dar espaço para viver para o que os outros pensam de nós, e não para o que Deus acha de nós. Então a gente precisa viver daquilo que Deus se agrada. A gente não vai ter frieza espiritual, a gente vai dormir bem, tá? A gente com certeza vai ter muito mais coragem. Tem um versículo que eu quero concluir, um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse texto é poderoso para a gente se proteger desses 4 ladrões da nossa paz. É que se nós nos mostrarmos frouxas no dia da angústia, a gente se abalar pela ansiedade, pela depressão, pelo estresse, pelo que o povo vai dizer de mim. Se a gente se mostrar frouxa no dia da angústia, a nossa força será pequena. Porque a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é rochedo, rocha forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Amém, meninas? Amém. Mas, porém, para encerrar, em Mateus 6:22 diz: mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Mas se teus olhos forem bons, é como Deus dissesse assim, aí você vai viver em paz. Então, cuidado com o que olha, cuidado como você olha para você. Às vezes você está olhando para você com o olho mau. Você devia ter feito mais, né? Você podia ser melhor. Você está parada. O que é que vão pensar de você? E Deus está querendo dizer hoje: descansa em mim, espera em mim, entrega para mim. E o teu trabalho é só esperar, é só descansar em mim. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a nossa vida, que a gente possa sair daqui sabendo com leveza, sabendo que todo excesso aos olhos de Deus é prejudicial. Todo excesso, com certeza, na nossa vida, na nossa mente, a gente está dizendo para Deus: eu faço melhor do que o Senhor. O Senhor não sabe cuidar disso. Deixa que eu cuido. Toda vez que a gente se preocupa demais, a gente está dizendo: oh Deus bobinho, deixa, como a Peppa diz com o pai, lembra? Quem já assistiu Peppa? Peppa trata às vezes o pai de, oh papai bobinho, né? E eu quero dizer a vocês, é chocante, mas toda vez que nós queremos ser mais suficientes, não gastamos tempo com Deus, nos preocupamos demais com os outros, vivemos querendo nós mesmas controlar os problemas, e nós achamos que muita coisa depende de nossa performance. É como se a gente estivesse igual a Peppa, dizendo: papai bobinho. E Deus, Ele é muito poderoso para controlar o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, muito antes de mim e de você. Que a gente não se comporte como Peppa, muitas vezes, tratando Deus como um pai que não sabe cuidar de nós. Eu imagino como Ele deve se entristecer quando a gente deixa que o estresse, que todos esses ladrões ocupem a nossa mente. E Ele dizendo para nós hoje: meninas, tudo que é bom, tudo que é amável, nisso pensai, que a minha paz guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus, é em mim. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, meninas?